croquete da Gran Via, gente. É a principal rua de Madrid, a Gran Via? É uma das principais ruas de Madrid. Na segunda parte dela, que é daqui pra cá, são a parte dos espetáculos. Seria a nossa Broadway, onde estão os espetáculos musicais. Olha que interessante. Daqui pra cá é a parte mais comercial, onde tem as lojas. Bora começar o nosso tour? Vamos começar o tour de tapas pelo bairro de Chueca, que é o bairro gay de Madrid. Bairro gay, olha que legal. Vocês têm um bairro gay aqui. Tem. É o bairro, vamos dizer, o bairro da moda? É o bairro da moda, agora tá super na moda Chueca. Tem o mercado de Saint Anton, que nós vamos dar uma paradinha nele. E umas vinotecas, bons restaurantes, muitas boas lojas mais exclusivas também. O movimento, esse barulho todo, esse ruído todo, claro, a gente tá numa das ruas mais movimentadas da cidade. Bora, que já Bora. bateu até uma fominha aqui. Vamos lá. Rodrigo, nós estamos chegando aqui no primeiro bar do nosso tour de tapas. É um bar super tradicional, é o Bar Vides, onde a gente vai degustar aqui um vinho e um queijo para harmonizar. Ele é bem local, né? Tô vendo, tá bem barulhento ali. Os espanhóis falam alto, igual o brasileiro? Exatamente, os espanhóis falam muito alto. E é um bar bem típico espanhol, isso aqui. Queria saber, temos aqui então alguma seleção de queijos? Sí, pues mira, tenemos varios de los quesos más representativos que tenemos en el bar. Evidentemente, la estrella de la casa es este, que es el manchego de oveja. Esto es un manchego de oveja de la zona de Salamanca, pegado a Portugal. Y esto es un queso de cabra de cerca de los Pirineos, del norte de España. Sin corteza y se come todo, con mucho, mucho sabor y muy intenso. ¿Qué te parece? Es un vino suave. Muito, muito saboroso. Vicente, muitas graças. Muchas gracias a ti. Esse é um local perfeito. Se você quiser ter uma experiência madrilenha, pode começar por aqui, porque olha... O que seria uma croqueta que eu não sei? A croqueta é uma tapa também, típica aqui em Madrid, e ela é feita com vários tipos de ingredientes. Pode ser peixe, pode ser marisco, pode ser boletos de verdura, por exemplo, pode ser de jamão, pode ser de queijo. Existe infinidade de sabores. E aqui atrás está o homem mais feliz de Madrid, casado com uma brasileira. Qual é o seu nome, meu amigo? Fernando. Fernando, muito gusto, Fernando. Muito bom. Nossa amiga está dizendo que essa é a croqueta mais saborosa de Madrid. É verdade isso? É verdade. Essa croqueta é típica de Madrid. Lá fazemos agora tudo uma mistura de peixe, tudo típico de Madrid. Essa de bacalhau, maravilhosa. Eu vou te falar, de bacalhau no Brasil é mais sequinha. Aqui eles colocam um pouco mais de creme. Bechamel. Bechamel. O que é bechamel? É um molho branco. Ah, é isso. Ela é mais molhadinha. Adorei. Aprovado. Rodrigo, dentro do nosso tour de tapas a gente deu uma diversificada. A gente tem vinhos e cerveja artesanal. Então a gente visita alguns pontos e um deles é esse aqui. Tô vendo que eles fazem a própria cerveja. E como é que funciona? Você tem uma degustação, é isso? A gente tem uma sommelier beer que nos acompanha no tour, que é a Larissa, que está aqui. Ela já tá aqui. Que vai te explicar cada cerveja. Maravilha. Deixo nas mãos do Larissa. Maravilha. Tudo bem, Larissa? Tudo bem? Maravilha.
Vamos fazer 2. É na Espanha, não é isso? Na Espanha são 2? São 2. Olha, você já está toda preparada aqui, né? É isso aí. Bom, por onde começamos essa missão difícil? Bom, a gente pode começar com a Lager, que é uma cerveja mais conhecida, mais tradicional, mais refrescante, mas sem deixar de ser uma cerveja artesanal. Não é, você vai notar bastante diferença em relação à industrial, essa tem um aroma muito mais intenso. Muito boa, muito boa. Entre as cervejas eu quero saber de você, Larissa. Você mora aqui, é isso? Moro aqui. Eu ouvi dizer que você tem um blog. Eu tenho um blog de 2, cerveja. na verdade, 2 blogs. Isso. Você é a blogueira das blogueiras. Isso é. Me conte, por favor. Então, eu tenho um blog chamado Esto es Madrid Madrid, que é sobre a cidade de Madrid. E comecei um novo projeto sobre o mundo da cerveja, que se chama Be My Beer. Oh, Be My Beer, muito legal, gostei. Vamos para a segunda, enquanto Ok. a gente vai nos intervalos aqui. Essa segunda você já vai sentir que é um pouquinho mais forte, é uma cerveja ale. Ale, me Estilo gusta, típico do inglês. adoro. Vamos ver se a daqui é boa, porque eu já gosto de Vamos ver. ale. Maravilhosa, adorei. E aí você tem o Be My Beer, é isso? Isso, Seja minha cerveja. isso. Como é que alguém é a cerveja de alguém? Eu não entendi. Bom, acho que na verdade o que eu queria dizer um pouco é: seja minha cerveja no sentido de me acompanhar nesse momento de degustação de cerveja. Ah, então você está sendo a minha cerveja nesse momento. É isso? Mais ou menos isso. A terceira é uma IPA. É uma IPA. Que é uma cerveja, bom, é a cerveja do momento agora. É uma cerveja que costuma ser mais amarga. Estamos no nosso último ponto de parada do Tour das Tapas. Onde estamos? Estamos na Labua, que é a coruja. Labua. Labua. E aqui nós vamos experimentar a tortilha de batata, que é uma tortilha madrilenha, que é feita com ovo e batata, um omelete com batata. É tradicional isso aqui? Super tradicional, é uma das tapas mais tradicionais, é a tortilha de batata. Nossa, Andréia do céu, que delícia, hein? Gostou? Essa mulher aqui tem dicas maravilhosas. Eu queria te agradecer. O dia foi incrível. Aprendi sobre história, pontos turísticos, gastronomia espanhola maravilhosa. Muitas graças. O prazer foi todo meu. Daqui a gente continua descobrindo Madrid. Museu do Ramon, esse aqui é o meu lugar, me encontrei. Olha isso aqui, gente. €1 você come um pão com Ramon, um pão com queijo. O que você quiser, um bocaca. Especial. Quando você tá com uma guia, meu filho, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua viagem. Vai comer barato, bem Vai economizar, otimizar o tempo. e bem localizado, né? A gente tá aqui do lado, da, Porta do Sol. próximo da Praça Maior. Adorei. Museu do Ramon. Como você traduziria o mercado de São Miguel para o turista? O mercado de São Miguel é um mercado gastronômico, é onde os turistas podem vir e degustar das tapas espanholas. O que a gente encontra aqui? Vai. Aqui você encontra desde embutidos, peixe, vinho e umas azeitonas maravilhosas. Essa eu vou querer experimentar. Eu estive aqui há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 8 anos, e parece que não mudou nada o mercado, né? Não, ele teve uma reforma, que é mais ou menos isso que vocês estão vendo hoje, e daí seguiu até hoje.
vendo que elas são gigantes, hein? São gigantes e recheadas. Cada uma tem um recheio. Tem de tomate seco, tem de anchoa, tem de pimentão, tem de ramon. Azeitona recheada. Eu vou no de Ramon, né? Eu sou viciado em Ramon. E você, qual que você mais gosta? Eu gosto de tomate seco. Tomate seco, essa daqui? Essa aí. Mas parece que tem tomate seco mais alguma queijo. coisa. Aê, maravilha, olha, elas são lindas. Isso aqui parece, sei lá, uma bomba. Essa bomba salgada, né? Não tem a bomba doce? Por favor, vamos ver se é bom. Adorei. E a gente já está aqui no terraço do Palácio Cibeles, tomando na copa, não é isso? Assim que vocês dizem aqui? Sim, tomando um copa. drink. André, me conta um pouquinho sobre o palácio, porque ele é lindo, né? E tem uma história também super interessante. Sim, o Palácio Cibeles é a sede da prefeitura da cidade. Também tem outras funções dentro dele e uma delas é essa terraça que serve para tomar um happy hour. Tem um restaurante aqui que é o restaurante Palácio Cibeles também. É uma paradinha para quem está fazendo um tour por Madrid. Eu acho que também vale muito a pena vocês virem conhecer, porque aqui tem uma vista privilegiada da Fonte Cibeles, do edifício Metrópolis, final de tarde. É um local que dá para poder fazer um descanso. Me fale, você sabe o porquê do nome tapas? Tapas vem por quê? Porque o rei antes bebia muito vinho e não comia nada para acompanhar. Então ele começou a ter problemas e o médico disse que ele podia seguir bebendo esse vinho dele, mas teria que acompanhar, teria um acompanhamento. Então ele chegou num bar, pediu um vinho e umas fatias de Ramon. Nesse meio tempo que o garçom serviu o vinho dele, colocou a fatia de Ramon sobre a taça para tapar, porque veio um redemoinho de vento que ia sujar o vinho do rei, que era muito propício dessa região. Então ele bebeu o vinho, comeu o Ramon e pediu uma segunda copa, mas com tapa. Ah, então a tapa na verdade seria para tapar o vinho do rei. Nessa época foi por esse motivo. E depois virou tapas, um petisco. Acompanhamento de uma bebida alcoólica. Um brinde ao dia de hoje, porque isso aqui não é bebida alcoólica, por isso que não tem tapas aqui. Exatamente. A bebida a gente deixou para mais tarde.